Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Rafa's Prevcast. Eu sou Rafael Gomes, sou professor e advogado previdenciarista. Eu sou Fabiana Azevedo, também advogada especialista na área de previdência, e o nosso lema, né, Rafa, enquanto advogado previdenciarista, é que cada benefício é uma vida transformada, né? É uma dignidade que a gente traz para uma família. Exatamente, cada benefício concedido é uma família protegida. E hoje nós estamos aqui para poder falar de direito de família, de alguém que trabalha com alguém, né, na verdade, que trabalha nessa área. E nós vamos receber uma convidada super especial. Então nos acompanhe depois da vinheta. Camila, para quem não te conhece e que está assistindo a gente, conta pra gente um pouquinho quem é a Camila por trás da advocacia, como que foi o caminho até aqui e o que te motivou a fazer direito e, através do direito, cuidar de pessoas. Então, uma boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo. Meu nome é Camila, como fui apresentada. O direito veio como uma consequência, e eu acredito que o direito que me escolhe também. Eu costumo dizer que a infância é um chão que a gente sempre pisa. Então, nossas escolhas profissionais enquanto sujeito sempre perpassa também questões inconscientes. Então, o direito veio para ressignificar traumas, ressignificar até a própria existência, assim. Claro que sou até utópico, mas nasceu desse sentido. E Camila, para além da advocacia, é uma filha de uma mãe solo, e justamente por isso hoje eu trabalho com e para mulheres, para realmente ser instrumento dessa mudança que eu acredito que eu não tive em algum momento na minha infância e que eu quero retribuir para que as famílias cresçam em um ambiente mais estruturado e que o direito seja um instrumento e que eu também seja um instrumento para melhorar a vida das pessoas. Nós temos na verdade, uma coisa em comum na nossa atuação. Nós atuamos no previdenciário, você na família, que é proteger as famílias, né? Que é o núcleo. E você fala que você vem movida por isso. E como é que foi a sua formação? Você se formou aqui em Montes Claros? Sim. Explica um pouco pra gente. A minha formação, ela foi muito academicista por muito tempo. Então, eu me formei em Direito na Unimontes. À época mesmo da graduação, eu já fui pesquisadora, então eu sempre gostei desse ambiente acadêmico. Logo que eu finalizo a graduação, eu já entro no mestrado em Desenvolvimento Social. E, paralelo a isso, eu faço 2 pós-graduações. Então, eu fiquei 2 anos, eu coloquei essa meta. Quem nasce pobre é assim, gente. Tem que fazer, dar seus pulos. Então, eu coloquei, nesses 2 anos que eu consegui bolsa CAPES, eu falei, são esses 2 anos que com esse incentivo eu farei tudo que eu posso fazer para cuidar do meu caminho intelectual. Então, foi um mestrado, uma pós-graduação em Direito Público, uma pós-graduação em Direito Civil. Então, eu peguei um pouco dos dois, público e o civil. E logo depois eu também trabalhei 1 ano na Unimontes com empreendedorismo, também fui por incentivo para a FAPEMIG, e eu senti essa necessidade de ressignificar minha história com direito de família. Comecei a trabalhar em outro escritório e foi muito natural o caminho das coisas. E minha advocacia também foi muito rápida, porque eu acredito que quando a gente coloca propósito efetivo e transformação efetiva, as coisas respondem de um jeito muito bonito, quase que mágico, assim. Eu vejo muita presença de Deus também na minha advocacia, justamente porque ela não é para me servir, ela não é egóica, ela realmente a serviço de e para. E isso é muito interessante você falando, porque a questão do direito de família, ela tem muito a ver com a Previdência, com o INSS, porque ela envolve a área da família, seja a partir de um nascimento de uma criança dentro da família, para conseguir um salário maternidade, seja um auxílio para um ente que veio a falecer, ou por alguém que precisou, que foi preso e algum dependente precisa de um auxílio reclusão. Sim. Então, querendo ou não, o INSS eu acho que anda muito ligado com o direito de família. Tá abrangendo sempre a família em algum benefício concedido. São 2 áreas que conversam o tempo todo, né? Sim. E, na verdade, a ideia que a gente precisa ter é que a gente precisa desmistificar que INSS é só aposentadoria. Na verdade, não. Com certeza. INSS é também o cuidado da família dos dependentes, né? Como a doutora Fabiana disse. No caso de alguém que é preso, no caso do salário maternidade, que Com também certeza. é um benefício previdenciário. No caso da pensão por morte, tudo isso passa pela família, né? Que é o núcleo. Hoje, por exemplo, chegou um caso no meu escritório. Eu não tenho atuação conhecida em previdenciário, mas justamente por defender e falar com família, chegou um caso que é de aposentadoria, pensão por morte. Então, essa mulher me procura e tudo mais, e eu acredito que é isso. A família é a base da sociedade. Então, as áreas, querendo ou não, elas vão se cruzar.
conectam uma com a outra. Sim, O direito civil, o direito de família, ele atravessa a nossa vida toda, né? Desde o nascimento até é, a morte. Quando a gente fala de direito de família, é bom falar também que a gente está falando de questões de sucessões também, né? Não só sim, de alimentos, mas também sim. desde o momento do nascimento até o momento das sucessões. Eu acho que é uma área que você trabalha e que a gente trabalha também, né? Você falando isso, Rafa, eu me lembrei de esses dias na sala de aula, eu também sou professora de Direito Civil, e eu fiz essa brincadeira com os meninos. Eu falei, olha, Direito Civil vai acompanhá-los do momento do nascimento ao momento da morte. Sou até fúnebre, assim, mas hoje, nascer e morrer é algo burocrático, estamos em um Estado, então, para nascer tem intervenção estatal, para a gente ser considerado gente, sujeito de direitos, o Estado tem que estar, então, é isso, o direito de família e o direito civil, ele vai perpassar toda a nossa existência. Pro resto da vida. E o direito previdenciário também. É. Desde Verdade. a salário maternidade, né? É. Na verdade, o direito previdenciário ele serve para poder nos proteger das contingências que existem Sim. na vida, né? Daquelas vulnerabilidades que todos nós estamos expostos. Seja por causa de uma doença, seja através Sim. da velhice que vai chegar, enfim. Que nós... Questão de vulnerabilidade, né? Que seria o BPC também para as pessoas vulneráveis. Verdade. Tem o salário maternidade, tem o auxílio reclusão para quem vem a ser preso. Então, o INSS também te acompanha a vida inteira, para todos os benefícios. E tem muitos benefícios, eu acho que a Camila vai poder trazer para a gente mais experiência nesse sentido, que eles chegam antes mesmo dos pais chegarem, né? Tô falando aqui daquela questão de mães solos, principalmente as mães solos que têm filhos neurodivergentes e que às vezes o Estado atua no lugar do pai ali, não no sentido de afeto, mas no sentido financeiro mesmo, né? Sim, isso é muito importante ser falado, que há muitas pessoas que criticam o Estado paternalista e tudo mais, mas eu, Camila, eu acredito na Seguridade Social, eu acredito no welfare state, no Estado do bem-estar social, e eu acredito que é função do Estado proteger, porque isso também faz a economia girar, então essa mãe que precisa desse benefício, além da responsabilidade do pai, que não exime ter o benefício concedido. Ele vai continuar sendo pai, tendo a responsabilidade. Mas, para além disso, vocês percebem a importância que é para a sociedade como um todo? Sim. Então, ela recebe o benefício, ela, de repente, vai na mercearia, ela vai na farmácia, e aí, por sua vez, o dono da mercearia, falando de um pequeno negócio, ele vai comprar de um outro. Então, a gente, com isso, para além de quem é o beneficiário, a gente colabora para o sistema social, para a economia, para a sociedade funcionar. Então, é uma devolutiva, sabe? Além da própria criança. Porque eu não consigo pensar em uma sociedade que não se preocupa com suas crianças. E aí a gente vai ter, desde a Constituição, que garante que é função minha enquanto sujeito, mas também do Estado, da comunidade, de todos, cuidarem das nossas crianças, para além disso, eu gosto muito de um dizer africano que é preciso uma vida inteira para criar uma criança. Então, não pense que a responsabilidade de criar um filho é só da mãe e do pai. Claro que a gente tem que chamar, por isso que existe o direito de família, para cobrar a pensão do pai, para ele assumir sua responsabilidade parental, mas também é nossa. E também é nossa de cobrar o INSS, de cobrar os nossos políticos para criarem, terem a manutenção desse sistema social. Excelente. Muitas vezes é através de um benefício previdenciário ou então de uma atuação de um advogado de família que a dignidade entra na porta daquela família. Com certeza. Eu digo isso porque na prática previdenciária, muitas vezes, as pessoas elas fazem os planos, né, para poder... O que elas vão fazer com aquele dinheiro que elas vão receber do BPC. Da mesma forma, eu acredito que são as mães solos, fazem planos também quando vão receber uma pensão, alguma coisa nesse sentido. Sim. Porque parece que a partir dali a vida começa, né? Que ela vai ter uma folga ali financeira para poder oferecer uma qualidade E melhor muitos para não tem nem o que família. comer, né? A partir do momento que recebe, seja um benefício do INSS ou através ali do direito de família para receber uma pensão, é onde que a pessoa vai conseguir colocar um pão na sua mesa, né? Muitos nem têm. Com certeza, com certeza. E aí a gente está falando de dignidade no sentido mais puro e honesto que temos que falar. Então, é de suma importância a gente pensar nesses benefícios. Na verdade, a gente vê assim que a gente tem uma rede de proteção. Isso. Né? Uma rede de proteção. Quando a gente pensa na Seguridade Social, na É verdade, uma é uma rede. rede de proteção. Ela se sustenta naquele tripé, né? Da saúde, da assistência social e também da previdência social. E a família está inclusa nisso, né? A família faz parte dessa rede, e o Estado reconhece a importância da família. Tanto que a Constituição, ela protege a família. Sim. Inclusive aquelas famílias atípicas, né? Famílias atípicas, e quando a gente
fala em família, a gente tem que sair do tradicional, mamãe, papai e filhos. Porque o Brasil não tem essa família. Eu não tive essa família. Possivelmente vocês não tiveram essa família. Quando eu tô em sala de aula lecionando direito das famílias, eu pergunto, como que é a configuração das famílias de vocês? A exceção, que é o que a gente costuma levar como regra, que é pai, mãe e filhos. Sim. A maioria é uma avó, uma tia, é uma família agregada, não necessariamente só a família de ascendentes e descendentes, então às vezes é a avó que cria, a tia que cria. Hoje a gente fala de famílias homoafetivas, hoje a gente fala inclusive de famílias multiespécies, a gente já tem essa evolução jurisprudencial, então às vezes vai ser um pai e seu filho pet, família, a gente está tendo essa evolução jurisprudencial. Então, nesse mosaico de famílias, o que fica é o afeto e a necessidade do Estado defender essa família. Então, isso é muito importante para a manutenção da própria sociedade e o Estado é muito importante, a família como fazendo parte dessa rede, justamente para pensarmos na segurança da sociedade como um todo. Sim. E Camila, quem trabalha com previdência e ao mesmo tempo na área da família, a gente sempre tem contato com o amor e ao mesmo tempo com a dor, né? O que você poderia trazer de experiência que você teve, algum caso que estaria ligado ao mesmo tempo com o amor e com a dor na sua profissão, que você poderia trazer de exemplo pra gente? Todos os dias. Porque sempre tem uma tristeza, tem uma felicidade, sempre tá ligado. Todos os dias, assim, a existência por si só é esse equilíbrio do amor e da dor, do amor existencial, assim. E em direito de família, isso é muito forte. Então, fica impossível de falar um caso, porque todos os casos perpassam amor e dor. Então, uma mãe que ama incondicionalmente seu filho e foi de um amor que veio a essa criança, mas ao mesmo tempo é de uma dor, de um relacionamento que não deu certo, e de um pai que não quer assumir sua paternidade, mesmo sendo pai. Então, são muitas dores que recortam, principalmente quando a gente fala de família. As pessoas que te procuram já chegam na parte da dor, né? Que seria para conseguir, seja o reconhecimento de paternidade, a pensão. Com certeza, mas aí há algo muito bonito nisso, assim. Claro que eu não posso romantizar a dor de ninguém, mas tem uma força apoteótica, bonita, existencial, muito pura em todas as mães. Então, quando eu penso nas mães, eu penso nesse lugar realmente espiritual. Eu penso em Nossa Senhora, eu penso em tantas mulheres que marcam a história. E aí não falo nem de Nossa Senhora como algo religioso também, mas mulheres históricas Sim. que marcaram o mundo a partir da maternidade. Então tem uma beleza muito única nesse amor de mãe, que protege, que faz tudo e que encara qualquer processo e qualquer solução. A força de uma mãe, né? Para proteger seu filho. Tem um dizer... vocês já devem ter visto até na Igreja Católica aqueles mosaicos que colocam pelicano. Eu amo essa metáfora do pelicano, e por muito tempo o pelicano significou como metáfora por Cristo, que se deu por nós. Mas para mim, pelicano é mãe. Para mim, Deus também é uma mãe, assim. O pelicano, quando ele não encontrava, diziam ali na Idade Média, quando ele não encontrava alimentos para os seus filhos, ele tem aquele bico grande, então ele arrancava da própria carne para alimentá-los. É esta dor que eu vejo todos os dias no escritório. E é essa metáfora mais bonita que eu posso dar para vocês. Porque é dor, mas é o suprassumo do amor. Isso é mãe. E quando você atende essas pessoas, dá para perceber que a falta de informação por parte das mães deixam elas mais omissas ou elas ficam com medo de procurar alguém para uma ajuda? No meu recorte específico do escritório, por vezes não é necessariamente a falta de informação. Hoje acaba que a questão de classe faz com que boa parte das minhas clientes tenham acesso à informação. Tem um recorte aí. Mas o que fica, que eu diria que é mais latente assim, é um medo, é um não querer incomodar, é um vou dar conta de tudo, é uma mistura de diversos discursos que a gente vê na internet, então... informações falsas, né? E também um lugar de querer performar, sabe? Então, assim, a mulher... Nós mulheres, aí Rafa, ela vai entender melhor, mas nós mulheres sempre nos falam como a gente tem que ser, então você tem que ser a mulher guerreira, que dá conta, que não vai pedir ajuda ao homem. Não, agora essa mulher não cabe mais, agora você vai ser a mulher performática que usa laço e assa bolo às 15h. E é sempre uma performance, é sempre para um outro. E o quanto que fica de nós enquanto identidade, percebe? Às vezes o ego fala mais alto, né? E aí essa mulher, quando ela se vê em uma situação, por exemplo, ela idealizou o relacionamento.
ela casou-se, foi um casamento lindo, e aí ela se compara nas redes sociais, de repente não deu certo. Pra onde que eu vou? Aí, por vezes, ela se mantém naquele relacionamento por causa de uma performance, ou por causa de uma dor, por ser necessariamente abusivo e dependente, mas sabe que são vários fatores, entende? Mas eu acho que, no caso das minhas clientes, respondendo de modo pragmático a sua pergunta, o que mais fica é isso. É esse lugar de ser mulher. Pra onde que eu vou? Como que eu faço? Vou ou não? Sabe? Esse medo. O medo Esse sempre lugar. fala mais alto, Mais do né? que a Eu acho informação. que isso gera também uma informalidade. Quando a gente pensa nas pessoas que vivem em união estável, muitas vezes, provavelmente você é procurar poder reconhecer a união estável de uma mulher que deixou ali de lado, às vezes. Em nome por do causa- amor, Exatamente, em nome do amor. amor. E a gente recebe muito isso também no escritório, quando o parceiro, né, falece e vem a faltar. Uhum. A gente precisa entrar com a ação para A poder dificuldade reconhecer que é, É né, a pra união conseguir uma estável. uma união pensão, estável, porque não exatamente. tem o reconhecimento. Exatamente. E eu acho que a gente pode falar da importância de formalizar Com esses certeza, afetos, com né? certeza. Formalizar esses convívios. E é uma forma, sobretudo, de proteção à mulher, porque, dado o histórico brasileiro, quem mais sofre são as mulheres, Sim. nesses arranjos que não são formalizados. Então, assim, casos interessantes que chegam no escritório. Muitas mulheres estão vivendo esse conto de fadas que foi inventado agora de ser esposa troféu. Sim. Mas aí não é esposa troféu, você vai ser minha namorada. Aí você assina um contrato de namoro, mas você age como se esposo fosse. Mas o contrato de namoro é para, teoricamente, proteger meus bens. Aí a mulher fica ali sendo esse fantoche de alguém, né? Porque ela tá ali performando, então ela é bonitinha, esposa troféu. Tá sempre arrumada, academia, pilates, enfim. Tudo ser imaginado um estereótipo. E aí, esse cara ou atrai, ou agride, ou encontra outra mais nova, ou mais bonita. Aí a gente já entra até no Bauman, as relações são líquidas, né? Sim. Nada é feito para durar, então tudo vira relação de consumo. Aí essa mulher se vê nesse lugar de substituta, foi substituída, e aí? Ela Nada não dos seus cuidou da direitos. carreira, ela não cuidou de nada, e ela sequer tinha união estável, mesmo tendo. Aí a hora que ela bate na minha porta, ô doutora, mas eu assinei aqui um contrato de namoro. Mas para todos os efeitos, para fato, era união estável. Aí é claro que é um serviço mais hercúleo pra gente, que é provar essa união estável. Mesmo ela e afastar esse contrato de namoro. Mas são casos que acontecem, sabe? Então, assim, se o seu parceiro efetivamente te ama, se você está em um relacionamento que é saudável, um bom sinal de estar saudável é você poder conversar sobre todas as coisas, inclusive seguridade financeira. Ter em a todos os liberdade, sentidos. né, de falar sobre isso. E assim, nenhum acordo, pra mim, é errado. Se foi acordado, se não há violência, tudo bem. Eu jamais vou julgar uma mulher que fala assim: olha, não, quero largar a mão da minha carreira, vou cuidar dos meus filhos, da minha casa, vou ser essa. Tudo bem. Mas seja e tenha amor próprio suficiente para, tudo bem, se eu vou fazer isso, vamos dar o mínimo de proteção? Então eu estarei casada? Qual vai ser o regime de bens? Tem um pacto antinupcial? Se a gente termina, como que fica? Porque o preço que isso chega para a mulher é muito mais alto que para o homem. Então, a mulher que vai ter um apagão no seu currículo, porque ela estava cuidando dos filhos, a mulher que vai suportar tudo aquilo. Então, quando ela volta, e se ela voltará para o mercado de trabalho, para ela vai ser 2, 3 vezes mais difícil do que o homem. Para além de tudo, se essa família coexistiu e coexistiu bem, foi por causa dessa força espiritual, essa força simbólica que ela coloca dentro de casa. A criação dos filhos, tem nada mais sagrado que isso, cuidar Sim. de um lar. Então, já que você pretende fazer essa escolha, faça de modo consciente. E se seu parceiro a ama, ele vai concordar Vai com entender. isso. Eu lembro de um divórcio que eu fiz no escritório, e aí esse divórcio marcou porque marcou a audiência de conciliação, e o marido ele não queria fazer a divisão de bens, porque ele falou que ele tinha construído tudo sozinho. E aí a esposa, ela respondeu de maneira, sabe? Ela falou o seguinte: o período que eu tava cuidando da casa, eu era o quê? Eu era uma escrava, porque empregada não, empregada recebe, eu nunca recebi nada. Eu achei, foi muito pontual, Sim. e na época era uma juíza, ela concordou, e realmente a gente precisa saber que também é um trabalho, né? É um trabalho, e é um trabalho também pesado, esse trabalho Sim, doméstico. muito pesado. E é muito fácil você descartar as pessoas, como alguns. Eu falo homens, porque normalmente é o recorte que a gente mais vê. Então, a mulher fica em casa, ele vai trabalhar, e deve te falar que quem construiu tudo foi eu. Mas quem estava ali te apoiando, quem estava ali cuidando da casa, quem estava ali te dando essa energia para você o fazer, para você chegar onde você quer chegar. E aí era essa mulher.
E agora, para ela, não fica nada. Eu fiz sozinho. É muito egóico. No escritório, a gente tem muita experiência de clientes que chegam já no sentido de pedir pensão por morte e a cliente não tem como comprovar a união estável, né, Rafa? Aí a cliente começa a desesperar, mas doutora, eu sempre morei junto, eu sempre fui casada, mas às vezes a pessoa não tem um documento por simplicidade ou displicência, a pessoa não coloca nada no nome dela, não tem nada para comprovar. Aí a hora que o cliente ele começa a desesperar, não, mas eu sempre morei junto. Então, eu não vou conseguir nada de pensão, não vou conseguir um auxílio para os meus filhos, não vou conseguir nada. E quando você vai olhar, às vezes o pai não reconheceu a paternidade, às vezes a esposa não tem nenhum documento para comprovar. Aí você tem que ingressar na justiça para conseguir o reconhecimento da união estável. Enquanto isso, o tempo vai passando, né? E a pessoa vai ficando desamparada. Além das questões patrimoniais, nós temos também as questões de direito previdenciário, devido a partir da importância de reconhecer a união estável, porque é aquilo, é a pensão por morte, auxílio, reclusão, enfim, são vários benefícios que ficam de fora também se a pessoa não tiver essa união estável reconhecida. Camila, para quem te acompanha, sabe que você tem uma presença muito marcante nas redes sociais, né? Seja como uma forma de acolhimento, de aconselhamento. As pessoas que te seguem e vê você postando alguma coisa, desde um café, de um bom dia, de uma frase motivacional, elas relatam alguma história de que gosta de te acompanhar, de que mudou a vida através do que você posta, através do que você fala? Mudar a vida é muito forte. Mas, assim, eu acredito muito em servir. Então, eu acredito que as redes sociais são uma forma de eu estar a serviço de algo. Então, todo o conteúdo que eu faço, eu sempre me pergunto como que eu estarei servindo alguém com aquilo. Então, eu sempre tento tirar desse lugar egóico. Então, de Camila ou de vaidade, que as redes sociais às vezes podem nos levar, sabe? Então, às vezes até o look do dia que as minhas seguidoras adoram ver, ainda assim é assim, olha, essa peça aqui, ela funciona assim, pra você aprender alguma coisa, sabe? É sempre a serviço de. E esse lugar de profundidade é sobretudo quando a gente se permite ser vulnerável. Então, hoje, com 30 anos, eu me permito muitas vezes ser vulnerável nas redes sociais, contar minha história, contar minhas dores, compartilhar o que nos faz ser humano. E aí sim, quando acontece isso, as histórias se cruzam e as mulheres se colocam também nesse lugar de identificação. E aí é muito forte, não tem IA que faz isso, não tem empresa que você contrate para cuidar da sua rede social que faça isso, porque é alma. E a alma a gente não copia, a alma a gente não edita, a alma não tem filtro, entendeu? E hoje está tudo ligado à rede social, né? Inclusive, acho que o último podcast que a gente fez, a gente falou sobre isso, que hoje é muito rede social. Você acorda, você toma um café, você almoça, tá tudo voltado para a rede social. Hoje as pessoas estão o tempo todo ligadas. Então, tudo que você posta pode servir como uma forma motivacional para alguém, ao mesmo tempo, infelizmente, tem pessoas que criticam também o que você faz, né? Assim, hoje as redes sociais viraram um show de Truman, assim, infelizmente. Então, as pessoas estão ali sempre comercializando algo, este lugar. Até que crítica, por incrível que pareça, eu recebo muito pouco, assim. Aqui pese eu ter um posicionamento muito claro, até os homens que alguns poderiam ficar ofendidos, eu sempre tenho um lugar muito humano. E eu acho que isso interpele, assim, os críticos. A não ser os vídeos que viralizam e a gente perde o controle mesmo, mas via de regra eu não recebo muito hate, nem nada parecido assim, não. Isso é bom porque, às vezes, quando recebe uma crítica, a gente tem que estar bem para conseguir não deixar isso afetar a gente, né? Sim, mas eu estou muito bem, muito convicta. Como eu te falei no primeiro bloco, o meu direito vem para ressignificar a minha própria história. Então, quando a gente sabe quem se é, um hate é só um hate, assim. Sua vida não vai mudar por isso, né? Não. E você tem certeza do que você está falando e defendendo. E o meu conteúdo, por mais que ele é voltado para as mulheres, não é um conteúdo com ódio, sabe? Eu vejo isso às vezes. Eu não gosto, sabe? De criar nós contra eles, essa rixa. Não é o que me apetece. Eu sempre vou para um lugar mais humano, de entender que as famílias e as pessoas são complexas. E então, é o que eu acredito, sabe? Eu percebo que você tem uma atuação muito técnica, mas também muito acessível. No sentido de conseguir traduzir o juridiquês
para as mães, né? Para as pessoas que não são da área do direito. Eu acho que isso é muito importante para poder você conseguir ter o alcance que você tem hoje, né? Sendo referência no direito de família, no direito das mulheres, na proteção desses direitos. Eu acho que a forma como você faz de realmente trazer o dia a dia, de trazer a realidade, sem ser agressiva, né? Do ponto de vista técnico, mas sendo humana, te dá um destaque melhor. E é um lugar bem interessante você falar isso, porque eu vim da academia, como eu falei com vocês. Então, eu nasci na Maiada, meus seguidores sabem, eu brinco e tudo mais. Mas eu tive acesso à educação, assim, e os livros me salvaram muito cedo. Então, desde criança, eu tive uma linguagem diferente das outras crianças. Eu aprendi a ler muito cedo, e era o meu lugar de afago mesmo. E quando eu vou para as redes sociais, foi a época do mestrado, eu senti uma dificuldade de comunicação, porque eu não queria algo academicista ou voltado para o lugar que eu estava na academia, porque eu justamente na academia defendi o contrário, que era a universidade sairmos dos muros da universidade e que as pessoas se apaixonassem. Então, por vezes, no meu conteúdo, ele é muito filosófico, ele vai muito para esse lugar, porque eu acredito que o saber, ele tem que ser para encantar as pessoas, tem que ser para servir as pessoas, tem que ser para este lugar, sabe? Belo, de beleza, e que é o que me salvou. A literatura me salvou, o direito me salvou, e é isso que eu quero levar para as pessoas. Então, eu acho que é isso que elas sentem. E claro que eu policio minha linguagem às vezes para não ser tecnicista. Foi um caminho também aí nessa produção de conteúdo. Meu conteúdo foi ficando assim, mais minha cara, conforme eu fui tendo confiança para me mostrar também. Porque às vezes a gente vai criando medos e medos e a gente não se permite estar mesmo inteiro ali. Sim. Muitos colegas nos assistem e colegas estagiários também, e são pessoas que estão tentando se posicionar nas redes sociais. Fabiane já tem uma posição com bastante constância, eu não me posiciono. Posiciona-se assim nos bastidores, mas qual dica você daria para quem está começando agora, para quem até para estudante de direito, porque eu vejo que, por exemplo, eu comecei a trabalhar com direito previdenciário, eu sempre falo isso, eu ainda estava na graduação, eu já tinha clientes na graduação. Tem pessoas que conseguem fazer um trabalho de captação ali, ou então de expor, né, os seus estudos, expor o seu potencial nas redes sociais, e às vezes ficam sem saber como fazer. Quais serão as dicas que você dá para essas pessoas que nos assistem? Sim, eu tenho uma dificuldade com dicas, sabe? Com coisas pontuais, assim, mas eu acredito que aí eu vou novamente pro lugar filosófico, é saber quem se é, sabe? Porque na internet tem muito produto pronto. E nós não somos CNPJ, nós somos gente. E pessoas se encantam com gente. E eu tenho certeza que existe uma beleza única em cada um. E a internet eu percebo que vão virando cópias e cópias e cópias um do outro e vai perdendo a essência. Isso, a essência é o mais bonito que há em você, entende? Então, eu posso pegar uma pessoa para pegar o mesmo texto que eu falaria e falar, e não vai ser a mesma coisa. Por quê? Não vem daquela pessoa. E talvez ela tenha algo muito mais bonito para ser dito. Então, pegue suas experiências de vida, sua história, e se permita estar ali, sabe? Inteiro. Eu acredito que seria isso. E óbvio que existem questões pragmáticas de se estudar esse posicionamento, que é algo que não foi só instintivo que eu fiz. Então, como que funciona o posicionamento? Como que é um arquétipo? O que é um arquétipo? Como que eu posso utilizar da semiótica na minha produção de conteúdo? Porque mais cedo a gente falava nos bastidores, Rafael me perguntou, acho que não gravou, se eu fazia tudo nas minhas redes sociais. E não tem empresa, não tem ninguém. Às vezes Pedro me ajuda com edição ali básica, mas no dia a dia, tudo que eu faço de edição sou eu mesma que faço ali no CapCut. Textos e afins, o máximo do máximo é pegar um texto e pedir o chat para corrigir erro de português. E mesmo assim eu não gosto, porque às vezes ele muda a minha estrutura e eu tenho amor pela minha escrita. Mas parece muito instintivo, mas se parece tão instintivo e fácil, é porque houve muito estudo por trás. Então, procurar saber, conhecer sobre arquétipos, sobre semiótica, sobre retórica, sobre gente. Então, quem é seu público? Para quem eu falo? Como eu falo? E aí sim você fecha o que é um bom posicionamento entre quem se é, o que se ouve e como você serve à sua audiência. Nós estamos precisando pegar uma aula com ela, Fábio, porque a gente estava
falando mais cedo, da dificuldade de conciliar tudo e você consegue fazer 1 milhão de coisas. Mexer com as redes sociais, advogar, lecionar, que são todas essas E o AB, funções. viu? Você esqueceu. E o AB, exatamente, e ainda tem as participações na OAB. Mas são todas funções que exigem demais da gente. Essa questão da rede social, eu acho um desafio muito grande. Tem a gestora de conteúdos minha lá do escritório, e ela sempre me cobra, fala, Fabi, você tem que aparecer na rede social, porque, querendo ou não, é a nossa imagem, né? O nosso escritório. E o que Rafa falou, que ele até comentou que ele não se posiciona muito, e quando você tem uma empresa que mexe para você, eles te cobram para você dar um posicionamento, porque o cliente te procura através de uma rede social, através de um bom dia, e nem sempre você tá bem. Tem dia que você acorda e não tá disposto, às vezes, a levantar, a gravar um conteúdo, a dar um bom dia para os seus seguidores, a mostrar o que você está fazendo diariamente. Você não precisa mostrar necessariamente o seu serviço todo dia, porque às vezes o cliente não está interessado só no que você trabalha, mas no que você faz. E quem você academia, do que eu sou de ir na academia, de talvez ir num barzinho à tarde, de ir no aniversário. Só que eu sempre falo com ela, Eugênio, eu acho muito difícil você ter que lidar com o meio social e você fica naquela. Será se o povo tá gostando? Será se alguém vai falar alguma coisa? Será se eu vou ter um feedback bom? Então, querendo ou não, você tem que estar psicologicamente bem para conseguir passar uma imagem bem boa para os seus clientes, para os seus seguidores. Então, eu acho um desafio muito grande. E ainda advocacia requer Por demais. si só, estendo Lecionar, eu vi uma frase esses dias que as pessoas às vezes acham que professor é sair lá da aula. Tem os bastidores que a gente vive, né? De prova, de preparar a prova, de corrigir prova. E a advocacia também não é só o momento que a gente tá ali em frente às câmeras, a gente precisa estudar demais. E todo dia aparece algo novo. Todo dia aparece algo novo. Hoje mesmo, antes de vir pra cá, o cliente deixou isso aqui, processo físico 2025, tal qual Incas, Aztecas e Maias. E aí eu até postei, falei, meu Deus, como antigamente, né? E as pessoas às vezes não imaginam esse trabalho. Esse lado, né? Esse lado da advocacia. Mas Fernando Pessoa, acredito que nos dá a solução. Ele fala assim, que em tudo que formos fazer, a gente colocar tudo que a gente é em tudo que a gente for fazer, ser inteiro. E eu acredito muito nisso. Então, agora eu estou aqui com vocês, eu estou aqui com vocês. Não estou com meu celular, não estou com a mente em outro lugar, eu estou 100% aqui com vocês. Eu vou ler algo, lerei aquele algo 100% de mim, estarei inteira ali. O AB, e aí eu vou, como se houvessem pastinhas na minha cabeça, eu me organizo assim. Então, agora eu estou 100% aqui. E sem se permitir devanear demais, ou eu vou muito para um lugar melancólico, às vezes, de sonhar demais, e aí eu me corrijo, opa, o mundo tá aqui no real, o mundo é de quem faz, não é de quem sonha. Então, aí por isso que eu consigo fazer várias coisas, que eu tô sempre fazendo também. E durmo um pouco também. Eu acho que o que dificulta mais é isso, a gente querer se posicionar de uma forma que não é a gente, né? Então, quando a gente tenta se posicionar, quando não é você mesma a pessoa, você vê que você saiu de si e as outras pessoas também percebem, ó, aquela dali não é Camila, aquele não é Rafael. Isso é muito importante, porque personagem não vende. Personagem é bom só na novela. Sim. Na rede social, a pessoa quer você. Então, se ela me encontrar aqui, eu tô conversando com vocês, é a mesma coisa do jeito que eu converso no Instagram, que é a mesma coisa do jeito que eu converso lá na casa da minha mãe. É o mesmo jeito que eu converso na igreja. Não há uma desconexão. Porque não é um posicionamento montado. Não é, sabe, pra vender. Sim. É quem se é. Então, ser inteiro também perpassa isso. E as pessoas sentem a verdade, sabe? Pelo menos é o que eu acredito. Sim. E sustentar o personagem também, gente, não tem como. É acho doloroso. Que na idade que nós estamos, não tem como mais isso. E engraçado que eu tenho mentoria de posicionamento estratégico e é sempre a pergunta que eu começo fazendo é quem se é, quais são os seus talentos. Eu começo com a metáfora da Bíblia, assim, imagina que eu vou viajar e te dou alguns talentos, dou outros talentos para a Fábio. E o que vocês vão fazer com isso? Vocês receberam talentos também. Sim. E a rede social é uma forma de você mostrar esses talentos. Mas não é mostrar num sentido vaidoso, egóico, mas é mostrar para servir, para deixar rastro, para ser bom. Claro que vão ter dias que a gente não tá bem, tudo mais, mas até nesse dia que a gente não tá bem, é uma forma também de servir, de mostrar vulnerabilidade. Então, é o que eu acredito. Saber quem se é, quais são os seus talentos e como você pode servir as pessoas a partir deles. Você falou isso, é importante a gente lembrar que às redes sociais a gente também consegue mudar a vida das pessoas, né? Exatamente. Não mudar, mas pelo menos não mudar no todo, mas alterar algo que vai fazer a diferença no dia da pessoa ali. Sim, sim. E não no sentido de que, não pensando só na questão
financeira. Sim, o retorno financeiro é bom, é ótimo, mas eu sempre digo que tem coisas no escritório que a gente faz que não tem dinheiro que paga, sabe? É isso. Assim, quando você percebe uma vida ali sendo transformada, não tem dinheiro que... E eu acredito que a rede social, as pessoas falam muito nesse lugar kafkaniano, burocrático. Coloca um blazer, coloca um batom, faz isso, cabelo tal, X, Y. Nada mais gente, que gente. Então, quando eu penso em rede social, eu penso como que a gente lida com as relações humanas. É isso, a diferença que tá na tela. É a mesma coisa. É humano do mesmo jeito. É humano do mesmo jeito. E se não for humano, não vai dar certo. Não funciona. Não funciona. Camila, a gente tem um quadro aqui que é Fala aí Segurado. Geralmente a gente seleciona algumas perguntas, são perguntas que os segurados nos enviam, né? As pessoas que estão nos ouvindo nos enviam. E aí a gente queria contar com a sua participação hoje. Que a gente medo. separou algumas perguntas. Eu vou fazer e aí você responde, mas tem uma questão previdenciária e tem também uma questão de família aqui. A primeira pergunta é: meu marido faleceu, mas a gente não era casado no papel, tem direito à pensão? Mas no caso, você não era casada para o mundo do direito, mas era casada de fato. Então tem que regularizar isso e sim, tem direito à pensão. A pensão e as questões patrimoniais também, Com né? certeza. Então, foi ao encontro que a gente falou mais cedo. E por isso é muito importante essa pergunta. Porque amar é uma forma de manter também a formalidade. E se não fez, é realmente juntar a documentação, provar essa união estável, se deixou bens, entrar com o inventário, ver se tem outros herdeiros necessários ou não. E aí tem pormenores, a depender de cada caso concreto. Mas sim, a pessoa faz jus. Porque o direito de família, ele é muito ligado ao mundo real. O que acontece na realidade. Inclusive tem um princípio que a gente explica isso. Então, é o que acontece na realidade. Vivia como se casado fosse? Então, o direito tem que abarcar isso. Tem uma outra pergunta aqui que eu acho que a Fábio vai poder responder melhor. Pergunta o seguinte: sou divorciada, mas recebo pensão alimentícia. Posso ter BPC? O benefício de prestação continuada, que seria o BPC, ele é destinado para pessoas que vivem em situação de pobreza, que seria a vulnerabilidade social. Se um dos critérios, né? Qual que seria o critério? A renda da família não pode ser alta. O INSS fala aí que é 1/4 do salário mínimo, mas na justiça a gente consegue reverter. Até meio salário. O fato da pessoa estar recebendo a pensão alimentícia não impede dela conseguir um BPC. Só que cada caso deve ser analisado, porque cada caso é um caso isolado. Tem que ver quantas pessoas que moram na casa, se alguém trabalha de carteira assinada, se tem alguma pessoa deficiente que precisa do amparo, seja do INSS ou do Estado, enfim. Então, cada caso deve ser analisado separadamente. Mas isso não impede que a pessoa não possa receber o BPC. Vou só fazer um gancho aqui com o direito de família, que no caso daquelas mães daquelas mulheres, na verdade, que estão divorciadas, estão recebendo pensão alimentícia porque tiveram que largar o seu emprego, elas também têm direito à pensão por morte, né? Se esse companheiro vier a faltar. Sim. Então, é uma realidade que aquelas mulheres que têm dependência financeira, não é isso, doutora? Sim, é isso mesmo. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que você pode responder, Rafa. Meu filho é deficiente e eu cuido dele em tempo integral. Tenho direito a algum benefício? Tem um benefício de 25% que é para aquelas pessoas que são aposentadas por incapacidade. Nesse caso, essa mãe, infelizmente, não tem o direito a nenhum benefício. É um acréscimo, né, no benefício. Provavelmente ela vai ter direito ao BPC, mas um acréscimo nesse BPC de 25%, que seria aqueles 25% para pessoas que cuidam de idosos incapazes, não tem. Infelizmente, não. Tem sobre auxílio reclusão, acho que vai ser interessante você falar também, Rafa. Meu marido foi preso, meus filhos podem receber algum benefício? Você quer comentar alguma experiência assim lá do escritório sobre auxílio reclusão? Auxílio reclusão tem pouco no escritório, tem muito pouco assim no escritório. Não é uma matéria que aparece lá muito, não. Mas é muito importante a gente falar que o auxílio não é para a pessoa que está presa. As pessoas confundem isso, muita sobretudo gente nas redes sociais. Raiva, né, desse benefício, achando que é pro preso. E é justamente para o preso que em algum momento ele foi trabalhador, porque ele está nessa qualidade segurado, e se ele foi trabalhador, o filho faz jus a realmente
como que você deixa desassistido uma criança? Sim. É que entra, eu te perguntei exatamente por isso que entra a questão do direito da família e do direito previdenciário, porque é necessário preencher alguns requisitos. Sim. Quais são esses requisitos? Primeiro, a pessoa ter ali no mínimo 24 meses, né, de carência, 24 meses de contribuição, ou seja, 2 anos de carteira assinada de contribuição para o Foi INSS. um trabalhador em algum Exatamente. momento. Exatamente. E a pessoa, quando ela ou contribui para o INSS ou quando ela tá de carteira assinada, ela tá preocupando também com seus dependentes, né? Sim. É um cuidado com a família. Sim. Então, isso é importante porque é destinado aos dependentes e não a pessoa que E não está é um reclusa. favor do Estado também, porque se ele Exatamente. contribuiu, ele faz jus. E para além disso, eu percebo também um recorte social muito forte nessas críticas que quando acontecem, porque normalmente é a determinados crimes e a determinada parte da população. Então, se a gente imagina uma pessoa que até o fato dela ser presa já é raro no Brasil, mas a depender do crime, a gente não vê a sociedade criticando. Então, a sociedade vai criticar quem? O negro e o crime, vocês já sabem, que são aqueles crimes que no Brasil punem-se mais. E aí a gente também pode questionar até a nossa própria sociedade, porque em algum momento essa pessoa foi trabalhadora. Sim. E o filho faz jus que não pode ficar desassistido. Até para não repetir o mesmo padrão de ir para o crime. Então, assim, mais me parece uma raiva social de ódio e de criminalização até a própria pobreza, do que necessariamente um critério, uma crítica que tem que ser válida, assim. Que não faz sentido mesmo. Tive um bebê e não sou obrigado e não sou registrado no trabalho. Posso receber salário maternidade? Sobre o salário maternidade, o INSS exige, nos casos de pessoas desempregadas, há um tempo atrás, exigia no mínimo 10 contribuições para conseguir o salário maternidade. Seja desempregada, autônoma, precisava no mínimo 10 contribuições. Só que o STF entendeu que seria inconstitucional. Por que inconstitucional? Porque no caso de pessoas empregadas, trabalham de carteira assinada, ou até mesmo autônomo, que o INSS falava, exigia uma contribuição. Então, o que o STF entendeu? Por que as mulheres que trabalham de carteira assinada podem conseguir o benefício com uma contribuição e quem não é empregado tem que ter 10 contribuições? Então, o STF entendeu que seria inconstitucional. Então, eles colocaram que para todas as categorias de seguradas, elas podem conseguir o salário maternidade com apenas uma contribuição. Então, se essa mãe ela ainda está gestante, ela tem a possibilidade, sim, de pagar o INSS com apenas uma contribuição. Você pode pagar até 25%, dependendo da renda da família, e também tem 11% como facultativo. Ou até mesmo contribuinte individual se exerce alguma atividade. Agora, se a criança já nasceu e durante o fato gerador, que seria antes do nascimento da criança, ela não teve nenhuma contribuição, infelizmente o INSS não paga esse salário maternidade. Nós já estamos encaminhando para o final, mas antes a gente queria pedir, na verdade, de novo, as dicas, né? Deixar as dicas assim para as mulheres que nos assistem, para as pessoas que nos assistem, da importância de se proteger do ponto de vista jurídico mesmo, como a gente falou demais aqui de união estável, de formalizar essas convivências, poder serem protegidas, né? Também de procurar uma advogada, a defensoria pública, as redes, né, de proteção que tem a mulher. O que eu poderia dizer é que ninguém vai te salvar. A gente cresce, enquanto criança, acreditando em contos de fadas, que em algum momento o príncipe vai chegar e vai nos libertar da Torre do Dragão. Isso não existe. O que existe é você sendo dona da sua história. Para ser dona da sua história, nada mais importante que ter a formalidade, que ter um advogado ao seu lado para te proteger. Então, saiba, e o conselho que eu poderia deixar é este: seja dona de si mesma, seja dona da sua história, banque quem se é e procure sempre um advogado de confiança, porque com certeza é o que te fará realmente dormir tranquilo. É isso, nós agradecemos, Camila. Eu que agradeço. Por aceitar, né, o nosso convite. Foi uma alegria, uma honra estar aqui com vocês hoje. Aprendi muito sobre direito previdenciário, que não é uma área que eu costumo trabalhar. Muito, muito bom. Convido os nossos ouvintes a poder te seguir nas redes sociais. Gostaria de te convidar para me acompanhar nas redes sociais, para construirmos uma comunidade. Camila, advogada de família. Lá tem direito de família, tem filosofia, mas também tem looks do dia, que as garotas adoram. Eu acompanho. Aí, tá vendo? E eu acredito muito nisso, assim. Não vocês me seguirem, mas a gente construir uma rede juntas, assim. Certo. O Camila, a gente agradece novamente de coração. Quando o Rafa falou que você aceitou o convite,
A gente ficou muito feliz e ao mesmo tempo preocupado, porque a gente acompanha na rede social, fala assim, gente, a gente admira muito Camila pelo seu posicionamento na internet. Então a gente agradece e também as portas estão abertas para quando você quiser vir novamente para falar sobre o direito de família, a gente vai estar aqui te esperando à disposição, né, Rafa? Não oferece não, viu? Que eu fui criada na Maiada, se oferece, daqui a pouco eu tô aqui, viu? Segunda-feira que vem tô aqui de volta, tomando cafezinho com você. Pois pode vir. A gente gosta de um palco, né? Quem é professor... Eu adoro conversar, gente. Me deixar aqui, ó. A gente fica a tarde toda, né? Gente, nós agradecemos vocês pela companhia. Para quem ainda não nos segue no Instagram, meu Instagram é Rafael Gomes, _ADV. E o meu é Fabiana Azevedo, _advocacia. É isso, até mais. Até mais.